Boa tarde, terceiro ano. Vamos para Humanidades, página 27. Acompanhe a leitura aí, Katia Paula, tá? Para a gente compreender junto aqui. Censo 2010. Número de católicos cai e aumenta os de evangélicos, espíritas e sem religião. Os resultados do Censo Demográfico de 2010 mostram o crescimento da diversidade dos grupos religiosos no Brasil. A proporção de católicos seguiu a tendência de redução observada nas 2 décadas anteriores. Embora tenha permanecido majoritária, em paralelo consolidou-se o crescimento da população evangélica, que passou de 15,4% em 2000 para 22,2% em 2010. Dos que se declaram evangélicos, 60% era de origem pentecostal, 18,5% evangélico de missão e 21,8% evangélico não determinados. A pesquisa indica também o aumento total de espírita dos que se declaravam sem religião, ainda que em ritmo inferior ao da década anterior, o do conjunto pertencente às outras religiosidades. Os dados de cor, sexo, faixa etária, grau e instrução revelam que o católico romano e o grupo dos sem religião são os que mais representam percentagens mais elevadas do que pessoas do sexo masculino. Os espíritas apresentam os mais elevados indicadores de educação e de rendimentos. Os evangélicos foram o segmento religioso que mais cresceu no Brasil no período intercensitário. Em 2000, eles representavam 15,4% da população. Já em 2010, chegaram a 22,2%, um aumento de cerca de 16 milhões de pessoas. Em 1991, esse percentual era de 9,0% e em 1980, 6,6%. Já os católicos passaram de 76,6% em 2000 para 64,6% em 2010. Embora o perfil religioso da população brasileira mantenha, em 2010, a história maioria católica, essa religião vem perdendo adeptos desde o primeiro censo realizado em 1972 até 1970. A proporção de católicos variou de 7,9 pontos percentuais, reduzindo de 99,7% em 1872 para 91,8%. Essa redução percentual de católico ocorreu em todas as regiões, mantendo-se mais elevada lá no Nordeste. Tá? A maior redução ocorreu no Norte, de 71,2% para 60,6%, ao passo que os evangélicos nessa região aumentaram sua representativa de 19,8% para 28,5%. Entre os estados, o menor percentual de católicos foi encontrado no Rio de Janeiro, sabia? Pois é, 45,8% em 2010. O maior percentual era lá no Piauí, que era de 85,1%. Em relação aos evangélicos, a maior concentração estava em Rondônia e o menor no Piauí, tudo bem? Então vamos para a próxima. Após a leitura do terceiro ano, vejam os gráficos aí, do censo do IBGE de 2000 até 2010. Nós temos os católicos romanos, os evangélicos pentecostais, neopentecostais, sem religião e evangélico de missão, tá? Aí tem outras religiosidades, tem os espíritas, evangélicos não determinados e o bandista de candomblessista. Então, é só analisar esse gráfico aí para responder embaixo. Ó. Com base na notícia e no gráfico apresentado acima, responda as questões a seguir. Quais as religiões citadas você já conhecia? Quem é que conhece alguma religião? Quem é católico? Quem conhece evangélico? Essa é uma resposta pessoal. 6. Qual é a religião predominante da população brasileira em 2000 e em 2010? Eu, pela estatística que a Tia Paula está vendo aqui, ó, que essa quantidade maior, a religião que predomina em 2000 é a católica romana. Tá bom? Que houve uma diminuição no número de católicos em 2000.